pegar para fazer de novo. Para finalizar. Eu esqueci mesmo, gente. Não, mas acontece. Então, vamos lá. Deixa eu iniciar aqui a apresentação de tela. Deixa eu ver se está aparecendo para todos. Está. Então, boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite, professora Ana Paula, professor Albino, professor Elvins, que estão presentes aí no início da reunião, e aos demais que vão chegando depois. Hoje nós vamos para a reunião de número 8, os formadores em ação, tema de Sociologia, turma A, de quarta-feira, nossos encontros sempre às 18h40 até 20h20. E hoje nós vamos aí para mais uma reunião no nosso encontro, que o tema é Slam Poesia, e mais o compartilhamento, se caso alguém queira compartilhar o relato, eu postei lá a planilha de compartilhamento, eu vi que ninguém se manifestou, então acredito que hoje não teremos ninguém para apresentar o relato de implementação, esperar os demais ir entrando para a gente verificar, e aí se não tiver ninguém a gente vai dando sequência aí na nossa reunião. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse tema, né, o Slam Poesia, que é um tema aí, como a gente pode estar trabalhando poesia nas aulas de sociologia, se é possível, quando a gente fala em poesia, a gente pensa só nas aulas de língua portuguesa, mas por que não trabalhar a linguagem poética nas aulas de sociologia como uma forma de manifestação crítica social, que é, sem dúvida, o papel, né, da nossa disciplina em sala de aula, tornar os nossos alunos críticos e que eles pensem sobre o contexto social que eles estão inseridos e que vivem no seu dia a dia. E aí, em seguida, a gente vai estar falando também um pouquinho sobre o relato de implementação, no caso, referente às apresentações de vocês, como é que funciona tudo. O prazo dele é agora sexta-feira, a entrega, 14/11 até 23h59, horário de Brasília, que é aí o período de entrega do relato de implementação, ok? Esperar os demais chegando, a gente vai falando sobre o relato e eu dou uma retomada nele, tá? Então, vamos seguir aqui. Então, estar presente é importante, mas participar é essencial. Para que sua participação no grupo de estudos seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de manter sua câmera aberta. Sua presença será confirmada dessa forma. Então, aqui são, né, aqueles recadinhos que a gente tem, questão da câmera aberta, usar um computador para poder participar da reunião de uma forma mais construtiva e assim diante. Vocês estão me ouvindo bem? É porque está chovendo tanto aqui que... Então, qualquer coisa, vocês me avisam se vocês não estiverem me ouvindo ou visualizando perfeitamente os slides e a minha pessoa. É que está chovendo tanto aqui em Tibagi que às vezes eu fico pensando, será que não está ruim minha internet para eles? Então, aqui nós temos o cronograma da nossa jornada, são as reuniões. Então, vejam bem, nós já estamos na reunião 8. Então, só mais 2 reuniões a gente já encerra. Então, como diz o ditado popular, né? O que é bom dura pouco. Então, já estamos aí chegando no final. Aí a gente iniciou lá na semana do dia 22. Nós tivemos uma reunião no dia 23. Na verdade, essa reunião eu não fiz com vocês, porque tive uma queda de sinal aqui na minha cidade. Quem fez com vocês foi a tutora, que foi aquela reunião de apresentação do roteiro da jornada, que vocês fizeram um acolhimento, se apresentaram. E as demais reuniões a gente foi aí se socializando, né? Leitura de enunciados em foco, a gente trabalhou sobre a questão dos conceitos, né? Na sociologia, palavras de difícil compreensão dos alunos. A reunião 3, as ações de engajamento. Na reunião 4, a gente não teve, que foi uma reunião que a gente iria ter, mas por conta do feriado que ficou na quarta-feira, essa reunião a gente não teve esse encontro, que foi sobre o café sociológico. Na reunião 5, foi sobre música com inteligência artificial, como, né, trabalhar música nas aulas de sociologia, a gente viu lá alguns recursos que a gente pode estar usando. Na reunião 6, a gente falou sobre paródia, como trabalhar paródias nas aulas de sociologia, bem relacionado com a reunião 5. E na reunião 7 foi sobre o ensino médio paranaense, que a gente falou um pouquinho sobre o novo ensino médio, como é que vai acontecer a partir do ano que vem. Eu passei até um recado para quem está no WhatsApp, no grupo lá. Eu mandei lá um recadinho que essa semana teve uma fala, né, uma escuta, né, vamos dizer assim, com o pessoal da SET falando desse novo ensino médio. Na verdade, a gente não tinha muita resposta sobre esse novo ensino médio, foi uma forma da gente entender como é que ele vai ser, né, o que vai ser esse ensino médio, esse projeto integrador, como é que fica a disciplina de sociologia. Então, foi uma forma da gente estar analisando aí o que se espera, né, desse novo ensino médio. E aí hoje a gente vai para a reunião de número 8, que é o Slam Poesia, como trabalhar poesias nas aulas de sociologia e mais o compartilhamento. Deixa eu dar uma boa noite para a professora Jamile, a professora Fabiana. Boa noite, professora Jamile. Boa noite, professora Fabiana.
Boa noite. Boa noite. Muita chuva aí, professoras? Aqui em Tibagi está chovendo. Boa noite a todos. Desculpa a demora, professor. Tava sem luz aqui e quando voltou a luz eu corri, tomar um banho, que falta de novo a luz. Aí por isso eu demorei. Tá, aqui, aí o tempo tá ficando... Choveu bastante já, deu uma chuva bem então, forte já. Não, tranquilo, aqui também tá bem... O tempo tá se ajeitando bastante para vir chuva. Aqui tá bem calor. Tá calor? Pois é, né? Engraçado essa mudança de tempo. Em alguns lugares quente, outros chove pouco, outros dá uma chuva mais forte. Aqui agora tá chovendo bastante. Vamos ver até onde vai. Então, daí aqui a gente vai trabalhar hoje slam, poesia, mais compartilhamento, como eu tinha falado, tá? Os objetivos do nosso encontro hoje é pensar sobre a cultura juvenil por meio do slam poesia, né? O que é esse slam poesia, a importância de trabalhar na questão da cultura juvenil, compreender o slam poesia como um gênero literário e possibilidades enquanto estratégia pedagógica, tá? Então, como ele pode ser uma estratégia pedagógica de uso na sala de aula com os nossos alunos. Vivenciar técnicas de escrita criativa para estimular a produção de slam em sala de aula. E, por fim, então ele é uma forma, né, de estar trabalhando com os alunos aí e os conceitos, né, da sociologia e slam poesia nos ajuda nisso também. Ok? Então, boa noite, professor Gonzalo. Boa noite, professor Gonçalo. Seja bem-vindo, professor. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, professor. E aqui nós temos a agenda de hoje, né? O acolhimento, aquele momento que vocês vão se aconchegando no encontro, fundamentando a prática, o que a gente vai ver por meio da aula, em ação, compartilhamento, aquele momento que a gente faz as atividades nas salas temáticas, apresentação das implementações, caso se fosse alguém apresentar, acredito que ninguém vai apresentar os relatos, e síntese, queremos te ouvir, que é aquele momento de vocês estarem ali preenchendo os formulários dos encontros, né? O síntese da reunião, que é do tema que a gente trabalhou, e o queremos te ouvir, que é aquele formulário referente às suas opiniões e as suas contribuições aí para a jornada. Boa noite, professor Macir. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Tá bom. Então, professor Moacir, o professor Gonzalo que chegou agora, hoje nós vamos trabalhar slam poesia, tá, professor? Slam poesia, como trabalhar a poesia, a literatura poética, né, a linguagem poética nas aulas de sociologia. Quando a gente fala em slam poesia, né, a gente pensa só nas aulas de língua portuguesa, né? Ah, quem trabalha poesia na escola? Só o professor de língua portuguesa. A mesma coisa eu falar quem trabalha, né, desenho nas aulas, na escola, professora de arte, né? A professora Ana está aqui, acho que ela saiu de novo, ela falou que estava com questões da internet, estava bem ruim. Mas não, é possível sim, né, fazer atividades diferenciadas e por que não trabalhar também nas aulas de sociologia. O professor Elvis deve lembrar, né, professor Elvis, na jornada passada a gente trabalhou lá o desenho como narrativa, né, lembra lá que a gente trabalhou lá o desenho nas aulas de sociologia, né, pode ser usado, né, uma forma, né, de construção ali, de pensamento com os alunos. Acredito que o professor lembra. Então, hoje a gente vai estar olhando em slam poesia, como trabalhar a questão da poesia nas aulas de sociologia. Nós fizemos desenho, né, professor? Oi, professor. Nós fizemos um desenho, né? Isso, lá na reunião da Jornada 2. Isso mesmo. Boa noite, professora Márcia. Seja bem-vinda, professora. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo certo, professora. Que bom tê-la aqui. Pessoal, aqui está chovendo muito em Tibagi. Está chovendo tanto, como diz meu pai, de cachorro beber água em pé, tá? Caso minha internet caia, não se preocupe que daí uma tutora continua com vocês aqui. Eu peço que vocês fiquem gentilmente na reunião, mas se acontecer esse imprevisto, tá? Por enquanto ela está funcionando. Mas caso aconteça, eu já avisei elas, aí elas vão continuar conduzindo a reunião com vocês, ok? Porque está chovendo muito aqui em Tibagi, começou, e estava quente durante o dia, agora de tarde o tempo foi ficando mais estranho e agora está chovendo sem parar, tá? Mas vamos ver como é que conseguimos conduzir a reunião. Então, acolhimento, cursista, vamos começar criando um eco de palavras. Vou falar uma palavra, vocês ecoam ela no chat, com a primeira palavra que vier à mente. Ok? Fechado? Então, aqui eu vou dizer algumas palavras, vou mostrando aqui para vocês no slides e vocês vão dizendo, escrevendo no chat, ou pode falar também, né? Abrir o microfone, ficar à vontade, para
falar quais palavras que podem ser trocadas por elas, ou ser sinônimas delas, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, e vocês vão dizer. Deixa eu só dar uma boa noite para o Chan aqui, primeiramente. Boa noite, professor Chan, seja bem-vindo, professor, tudo certo? Oi, boa noite. Muita chuva em Curitiba aí, professor Chan? Ainda não, aqui no Uberaba não começou a chover ainda. Acho que é a colega que mora em Curitiba, a Márcia, né? Não sei se está chovendo por aí. Não, aqui também não está chovendo, não. Está tranquilo. Da chuva só veio para cá, então tem que mandar para vocês um pouco. Aqui está com a carinha que vai desabar, mas tá, ainda não. Tá certo. Tá bom. Então aqui eu vou mostrar a primeira palavra para vocês. Arte. Aí, ó, a Ana vai se identificar bastante. Vendo um eco de palavras, né? Que vier na mente. Quando vocês verem a palavra arte, o que vem na mente que pode substituir arte ou sinônimo de arte? Beleza. Beleza, professor Albino. Muito bem. Beleza. Criatividade. Criatividade. A professora Márcia colocou ali engenho. O encantamento. Encantamento. Imaginação. Interpretação. Interpretação. Tudo bem. Essas são algumas palavras, né, que referem-se a arte. Agora vamos para a próxima aqui. Voz. A gente que pode interpretar aí ou substituir a palavra voz. Direito. Direito. O que mais? Expressão. Qual foi a palavra? Cortou aqui, tá muito ruim para mim. Voz. Rumor. Direitos, professor Chan. Posicionamento, professor o professor Albino, o que você falou mesmo, professor? Desculpa, cortou para mim aqui. Rumor. É humor ou rumor? Rumor. Tá, rumor. Ok. Ser ouvido. Como o professor Gonzalo, desculpa. Ser ouvido. Ser ouvido. Muito bem. Expressão, novamente. Expressão, novamente, exatamente, é verdade. É uma palavra que pode ser relacionada nas duas. Vamos para o próximo. Aqui uma palavra que hoje, né, pedem que a gente use muito, né, no contexto educacional, né, tanto a nós, professores, enquanto protagonista, quanto aos alunos também, né? Protagonismo. Participação. Destaque. Destaque. O que mais? Fazer. Liderança. Fazer. Liderança, né? Centralidade, a professora Márcia colocou ali. Vigência. Vigência, o professor Chan colocou ali, fazer com autonomia, né? Ou autonomia, ter autonomia. Vamos continuar aqui. E a última aqui, juventude. Quais palavras que pode? Juventude, protagonismo, tem muitas relações, mas quais que pode? Saudade dela. Saudade. Ou quem não tem saudade da nossa juventude? Pois olha, eu ia dizer uma frase, porque não é bem uma palavra. A alma não envelhece. Alma não envelhece, eu também poderia pegar também somos tão jovens ainda, né? Do Legião, né? Tempo perdido, né? Aproveitar, né? A juventude, né? Energia. E como eles têm energia, né, professora Márcia? Quando a gente fala em juventude, né? Esses jovens de hoje, né? Correm o dia inteiro e não param, né? Não cansam nunca. Só em estudar, né? Estudar eles cansam, mas correr não. O professor Elvis colocou esperança. O professor Chan colocou mudança social, né? Juventude. Isso, sem dúvida, né? Fundamental. Direcionamento. Direcionamento, perfeito. Então, legal. Começamos a nos conectar com as palavras que permeiam o nosso encontro de hoje, porque hoje vamos falar de poesia falada, poesia que ganha corpo além da escrita. Você já ouviu falar do slam, esse palco da voz que a juventude protagoniza? Alguém que já viu falar sobre slam? Poesia? Poesia todos nós conhecemos, talvez alguém aqui já escreveu um poema, desde lá do período da juventude, né? Quando os primeiros... Hoje é difícil, né? A pessoa escrever carta, né? Também não, hoje a gente vive na era, né, tecnológica, mas antigamente a gente escrevia muitas cartas, né? Principalmente aquele período de escola, né? Quem que nunca, né, teve os momentos de love na escola que não escrevia as cartinhas ou fazia poemas, né? Então,
Com certeza que todos já leram um poema ou escreveram algum poema. Mas o slam poesia, né? O que seria, né? Ele tem uma pequena diferença com a questão do poema mesmo em si. Não sei se alguém conhece ou já Excelente. trabalhou. Oi, Ana, pode falar. Eu tive a minha tão sonhada bicicleta graças a um poema Ah, que eu ganhei, que eu ganhei em primeiro lugar. A Dircey era a nossa diretora. Eu era aluna, a aham, Dircey era a diretora da escola, e ela inscreveu a escola num concurso de poesia que tinha no município, e eu ganhei a tão sonhada bicicleta no aham. concurso. Olha só, viu? Fez uma declamação e deu certo. Daí o que ganhava era esse prêmio daí, a bike. O primeiro lugar era a bike, o segundo eu não lembro, tinha o segundo e o terceiro também. Eu lembro Uhum, que a nossa secretária lá, Cris Moura, ela também estava nessa premiação. uhum. Aí você ficou em primeira. Fiquei em primeiro. Eu ganhei a Olha aí. bicicleta. E eles ainda brincavam comigo que eu tinha que vir pedalando para casa, né? Eu falei, vai. Pois até ontem também falando nisso, até um professor também falou que ganhou na escola também uma época também. Só que eu não lembro o que era o prêmio, ele falou, agora eu acabei esquecendo. Que ele citou, mas ele citou um poema que já existe, né? Não sei se você fez um poema próprio ou não, mas ele pegou um Eu fiz poema lá próprio. sobre. Ah, olha aí, ó. Eu sempre gostei muito da escrita. Sempre foi. A minha paixão foi escrever. Aham, E daí aham. quando teve esse concurso, eu lembro que a Dirceia escreveu a escola e da nossa turma. Detalhe, da escola, os 3 alunos, o primeiro, o segundo e terceiro, do município foi da nossa turma e da escola São Bento, que naquela época não era Baldomero ainda. Uhum. E nós ganhamos. Eu, assim, escrevia muito poemas também, já escrevi muito, muito, muito poemas, assim, de todo que é formas e sentidos românticos, poemas refletindo a solidão. Hoje eu já não tenho mais tempo, né? Já ainda é tão ocupado hoje que... Mas eu gosto muito também de poesia, até quando eu assim, analisei essa reunião que seria trabalhada com vocês, a reunião 8, Slam Poesia, eu gostei, se não só por ser uma reunião relacionada à sociologia, que é o nosso tema aqui dos formadores, mas também por eu gostar de poesia. Eu gosto muito de poesia. Sempre estou lendo alguns poemas, né? Eu acho muito importante, né, a poesia. E até esses tempos atrás eu vi um aluno com um caderno, não, com um livrinho, que ele pegou ali na escola, e era um livrinho do Paulo Leminski, né, curitibano aí, da terra do Chan e da Márcia, e era o livro dele, acredito que o mais principal, aquele laranja, né, até eu tenho esse livro, né, toda a poesia, né, e o Paulo Leminski, as poesias dele são incríveis, né, todo um sentido, né, desconecto, que é a forma que ele faz o poema já para confundir o leitor, né, é a ideia central dos poemas dele, né, e até foi um dos poemas dele que eu citei para minha mulher. Olha, só dando uma de romântico aqui hoje, que foi que eu citei e conquistei a minha mulher. Eu peguei um poema dele que é Quando Eu Te Vi. Deixa eu tentar lembrar aqui. Quando eu te vi, tive uma ideia brilhante. Foi como se olhasse dentro de um diamante. Agora eu não lembro o final. Basta um instante. Agora eu não lembro do poema, gente do céu. Olha, eu tô tão esquecido do poema. Deixa eu tentar lembrar aqui. É quando eu te vi, tive uma ideia brilhante. Foi como se olhasse de dentro de um diamante. Basta em um instante, demoras... Como é que é o nome? Eu não lembro agora. E foi um poema também que fez eu ser professor também, tá? Que eu já vou escrever um pouquinho sobre ele, tá? Deixa eu só procurar aqui o do Paulo Leminski aqui. Tive uma ideia. Agora eu esqueci do final. O poema dele, que eu lembro que eu citei para ela. O nome do poema é Amor Bastante, né? Ele cita assim, né? Amor bastante. Quando eu vi você, tive uma ideia brilhante. Foi como se eu olhasse de dentro de um diamante e o meu olho ganhasse 1000 fases num só instante. Basta um instante, você tem amor bastante. Então, foi assim, uma forma de conquistá-la. Eu usei esse poema do Paulo Leminski, né? Então, ela se encantou, né? Porque é um poema romântico, né? Um poema que você mostra o encanto que você tem por aquela pessoa, né? O brilho dela traz uma encantação a você, né? E foi uma forma de eu conquistá-la, né? Falando em poesia, né? Então, eu gosto muito da questão do poema. E também, falando em poesia, foi um dos poemas que me fez, assim, ter essa vocação de ser professor. Um dia a professora estava trabalhando poesia nas aulas do 3º ano, eu estava naquele período ali do vestibular, quando a gente chega no 3º ano, a gente fica pensando o que a gente vai ser, né?
Aí eu estava em dúvida se eu queria ser agrônomo. Boa noite, professora Raeli, seja bem-vinda. A professora chegou agora. Eu estava na dúvida se eu seria agrônomo. Minha mãe queria que eu fosse veterinário, mas eu gosto de animais, mas tinha aquele medo de mexer com os bichinhos, né? E agrônomo é aquela coisa de saber mexer com cálculo, né? E não, eu sempre tive mais tive o encanto pelos humanos, pela leitura. Aí eu não sabia o que escolher. Eu estava naquele período ali que os vestibulares estavam abertas as inscrições. E aí um dia a professora citou para nós um poema do Fernando Pessoa, que é o Segue o Teu Destino, né? Segue o teu destino, como é que é? Segue o teu destino, regue as tuas plantas, que as sombras das outras pessoas são as sombras das árvores alheias, uma coisa assim, né? Que ele fala assim, a gente seguir o destino da gente, a gente fazer uma boa escolha na vida, né? E aquele poema ali foi muito impactante, né? Aí eu pensei assim, poxa, né? A professora trouxe um poema que me impactou, né? A forma do poema falar para mim que eu tinha que procurar um sentido na minha vida, né? E aquilo foi um encanto que me fez querer ser professor também, né? De querer ter essa postura de passar uma coisa assim, uma experiência positiva para os alunos, fazer os alunos terem uma compreensão que eles precisam fazer uma escolha na vida deles e o professor tem tudo isso, né? O professor, sem dúvida, é o que realça as virtudes dos seus alunos, né? O professor, a professora, enfim. E aí foi um encanto para mim pegar aquele poema como uma forma de experiência, assim, para mim fazer uma escolha na minha vida. E aí eu escolhi fazer, ser professor. Não vou dizer que eu me arrependo, né, mas, enfim, foi o que me motivou, né. Lógico, se eu soubesse que esse sofrimento, né, a gente vivenciaria hoje, eu não sei se teria feito essa escolha. Mas foi vamos dizer assim, uma motivação para mim, assim, de eu gostar daquele poema que ela usou ali na aula de língua portuguesa, né, naquela época ali. Isso lá em 2009, se não me engano, 2010, né, estava no ensino médio, né, isso foi 2010. Então a gente pegou peguei, né, isso como uma metáfora, vamos dizer assim, né, uma questão. E o Fernando Pessoa, né, é um poeta, assim, que depois fui procurar um pouquinho sobre ele, né, ele também era formado em filosofia, né, por incrível que pareça, né, ele é um poeta que a gente conhece ele como um poeta, mas não como um filósofo, e os poemas dele têm todo esse sentido, né, existencialista, né, falar da existência, do mundo, e aí depois eu peguei mais encanto pelo poeta, né, mas foi um dos motivos. Então eu gosto muito de poesia, e hoje o tema nosso retrata isso, né, como trabalhar a poesia nas aulas com os nossos alunos. Não sei se alguém aqui já leu algum poema que foi impactante na sua vida, se quiser também compartilhar, aqui fica. E eu gosto tanto de poesia também que eu até tenho registrado aqui em mim mesmo, né? Que é na minha mão, que eu tenho fragmentos, né, de poemas, né? Das minhas tatuagens. Eu tenho aqui algumas, por exemplo, tem uma que é essa aqui do Manuel Bandeira, né? Um bom poeta pode fazer uma alma despedaçada voar. Tenho aqui do Drummond, né? Tem em mim todos os sonhos do mundo. E uma que eu gosto muito, né? Que é do Manuel Bandeira, Poesia Voar Fora das Asas. Aliás, eu falei errado, essa é um bom poeta, pode fazer uma alma despedaçada voar, é do Bukowski, né? Do Charles Bukowski, que é um grande poeta também que eu gosto, né? Então, o Slam Poesia é uma competição de poesia falada, a diferença de poesia que a gente conhece como um todo, a única diferença é que ele é uma competição, onde os alunos podem competir, né, através de fazendo poemas, popular entre a juventude brasileira, então hoje é bastante presente no Brasil. Ele tem uma ocupação nos espaços sociais e espaço de fala e escuta. Então é uma forma, né, além da pessoa ali estar declamando um poema, também é uma forma de ter uma manifestação. Então muitas vezes o slam poesia ele entra como também uma forma de ter uma manifestação crítica de uma questão, um assunto ali que tem que ser tratado no contexto da sociedade. Como todos nós conhecemos e sabemos das nossas manifestações, né? Temos, por exemplo, o grafite, temos a própria música, que é um meio de manifestação também, né? Nós também temos o slam poesia, que é uma forma de declamar uma poesia, também trazendo ali uma crítica social de algum assunto, pode relacionar a pobreza, a desigualdade social como um todo, violência, educação, precarização, então todos os sentidos, o slam poesia entra como uma forma também de manifestação daqueles que o declamam, tá?
Ah, muito bem. O professor Chan aqui citou, né, um trecho ali no poema do Liminski, né? Na luta de classes, todas as armas são boas. Pedras, noites e poemas. Com certeza. Show de bola. Professor, você já desenvolveu atividades com seus estudantes a partir das linguagens artísticas e culturais que eles vivenciam? Conte-nos sua experiência. Então, não sei se alguém já trabalhou a questão da linguagem artística usando poemas nas aulas de sociologia. Talvez é um tema que poucos têm usado, né? Até esse é o intuito, né? A partir de hoje, muitos talvez usar a poesia aí como uma forma de extra, né? Na questão didática. E também tendo um relato de implementação, né? Talvez muitos ainda não fizeram o relato, pode até usar o slam poesia. Não sei se alguém já fez. O professor Gonzalez, que é o homem Eu acho que a gente Oi. pode associar aquela rima mesmo que o Adrian fez no festival aqui, no Show de Talentos, porque ele realmente falou dele como um ser social, né? Só que no formato de rap ali, com beat, né? Mas foi tema social que ele utilizou. Sim, Então, sim. achei assim que ficou bem legal. Não era o intuito trabalhar assim, né, a sociedade em si, mas quando eu li a letra, eu gostei bastante, e acho que esse dá para a gente associar. Não foi minha implementação, mas quando você falou agora que eu já trouxe a associação da poesia com a rima dele. Sim, e dá até para usar mesmo na questão da implementação, né? Você tendo a turma. Sim, é a questão, exatamente, o rap mesmo, por mais que ele pode ser colocado como uma linguagem poética, né? A única diferença é que ele tem um verso que tem o ritmo junto, né? A batida envolvente, né? Que é do rap, mas ele pode sim também ser pensado como um poema, mas não só de forma escrita, mas também de forma falada, mas com ritmos, né? Que ali o compõe junto com ele, né? E o rap, Sim, assim, também é muito bonito, né? não, a minha implementação é sobre a paródia. Ela tá prontíssima, só que eu não consegui subir o vídeo ainda ó, da paródia pro YouTube para mim linkar ele no trabalho, sabe? Porque eu Uhum. quero passar ele. Nossa, eu achei que As ficou muito batalhas legal. de poesia falada. Aham. Opa, desculpa aqui. Daí eu quero passar, então. Por isso que eu não coloquei para apresentar hoje, porque até tentei lá na escola, mas eu não consegui subir ele para mim linkar. Ah, sim. Tranquilo. Se precisar de uma ajuda aí, a gente tá aí. Então, daqui nós temos aqui uma frase que diz assim: das ruas a escolas, ou pras escolas, slam nas escolas. Então, aqui é um videozinho, né, falando sobre como pode ser trabalhado o slam na escola, e aqui nesse vídeo ele vai demonstrar um pouquinho o que é o slam, né, qual que é o sentido, o intuito, né, o objetivo dele, né, quando é ser trabalhado não só na escola, por mais que a gente está aqui se referindo à escola, como, né, educadores, mas também no dia a dia, como no contexto social, que aí, sem dúvida, tem muito a ver com a nossa disciplina de sociologia, tá? Vou colocar aqui o vídeo para vocês darem uma analisada. As batalhas de poesia falada, os slams, vão dar voz a alunos de mais de 300 escolas este ano em São Paulo. Existe um sentimento que só algumas pessoas poderão sentir, que domina o seu corpo como se fosse formigas se espalhando no seu corpo, que se chama amor de um filho. A experiência de ser mãe na adolescência virou tema da poesia da Ana. Ela apresentou pela primeira vez um slam, que nada mais é do que uma poesia falada. Começar a fazer a poesia foi meio difícil, né? Porque no momento a gente não pensa muito sobre o que vai escrever e tudo mais, mas foi bem libertador. Das ruas para as escolas, das escolas para as... Esse é o lema do slam interescolar, que propõe uma batalha de poesia falada a estudantes de 11 a 17 anos. Os alunos desta escola de Paranapiacaba, na região metropolitana de São Paulo, passaram por uma formação realizada pelo projeto. O professor, um slammer profissional. Fez-se mágoa, enquanto não fez-se nada. Fez-se tudo, enquanto ele fez-se muito. Desmistificar o que é poesia, como ela é apresentada, um diferencial também entre os modelos de poesia e que isso é uma forma de expressão natural, que todo mundo pode fazer. Temos 20 finalistas!
O concurso, promovido pelo coletivo Islã da Guilhermina, surgiu em 2015 e não parou de crescer. O projeto ganhou o Prêmio Jabuti 2021, o maior da literatura nacional, na categoria Fomento à Leitura. Este ano terá a participação de 333 escolas do estado, divididas em duas categorias, ensino fundamental e ensino médio. A ideia ela surgiu quando eu fui participar da Copa do Mundo de Poesias em Paris, em 2014. Então, no mesmo evento, o primeiro dia era um Islã interescolar parisiense. Uma das marcas do Islã é ser acessível. O tema é livre. Questões sociais e periféricas são muito presentes, além de pautas feministas, raciais, indígenas e LGBTQIAPN+. Não há limitações para o formato da poesia, que pode ou não ter rimas. A única regra é usar apenas a voz e a expressão corporal numa performance de até 3 minutos. Convocar esses moleques para o Islã, o sarau, para verem que existem outras ostentações além do bem material. O Islã foi criado nos anos 1980 em Chicago, nos Estados Unidos. A palavra é uma onomatopeia que representa o som de um impacto, como, por exemplo, do batido de uma porta. O objetivo era justamente esse, causar um impacto. Inicialmente, o Islã era praticado por pequenos grupos em cafés e bares da cidade. Com o tempo, ganhou competições pelo mundo. A final do Islã interescolar acontecerá em novembro. Até lá, cada escola terá que realizar um Islã interno para escolher o representante. Ele se sente acolhido pela escola, ele se sente representado pelo seu professor. O Rian decidiu se inscrever. A poesia de hoje foi um desabafo de um episódio de racismo sofrido por ele. Quando eu entrei no ônibus com a minha tia, a mulher puxou a bolsa. Como é que foi colocar no papel o que você sentiu nesse momento? Foi um alívio. Sou a voz do gueto, que bate no peito, dá respeito para ser respeitado. Não entendo que a maioria dos pretos dão respeito, mas no final é sempre discriminado. Porque todo preto é pobre e favelado. Eu não entendo, mas os humilhados serão exaltados. Tudo bem, então esse videozinho aí que vocês acabaram acompanhando mostra aí um pouquinho sobre o Islã Poesia, né, que ali mostra que é um projeto numa escola, né, que os alunos ali têm os professores que trabalham com os alunos, né, esse tema. Então, a gente pode ver que é uma forma de manifestação social, né? A gente viu que mesmo acompanhando no final ali, né, o jovem ali, ele usou como uma forma de manifestação, um desabafo por um episódio de racismo que ele acabou vivenciando, infelizmente, ali numa situação do dia a dia dele, e ele usou a poesia como uma forma de manifestação e de desabafo por essa questão aí de injúria racial. Então, a poesia também, a gente pode ver como ela pode ser uma manifestação no contexto social que a gente vive, e trabalhar a poesia não é só também, né, ler versos bonitos, né, versos que se rimam, que se combinam, mas sim também nela está ali uma compreensão de alguma situação que está diante de nós, né, seja uma realidade social, enfim, como também as outras linguagens artísticas que nós temos, né, artísticas, aliás, falei errado, a música, a própria obra de arte, né, que tem todo vamos dizer assim, um pano atrás, né, que é a forma como o espectador, né, a compreende, né. Então, a poesia tem essa forma também de compreender a realidade, de entender, e o poeta é aquele que consegue ter, vamos dizer assim, um diálogo mais profundo com as coisas através da linguagem da poesia, né. E o Islã Poesia, a única diferença é que ele é mais, assim, numa forma, assim, mais de campeonato, tem todo né, uma competição, mas aí é um tema aí que, uma dica que pode ser trabalhado nas aulas de sociologia, caso alguém queira, né? Deixa eu passar aqui para frente. Só um minutinho aqui que deu uma travadinha aqui. Só um minuto. Travou. Aí. Deixa eu voltar aqui. Travar no meu computador aqui, agora voltou. Deixa eu só voltar aqui onde a gente estava.
Agora que parou de chover, a internet começou a caducar aqui. Agora foi. Tá. Daqui tem aqui um contexto aqui falando alguns pontos, né, sobre as regras da competição, caso seja trabalhado aí nas aulas de vocês, se vocês tiverem interesse por esse tema. Poesia autoral, então muitas vezes para trabalhar uma poesia é pedido que seja uma poesia autoral, né, criada pelo próprio aluno ali, ou por quem faz, né? Performance de no máximo 3 minutos, então a princípio sempre é pedido para ser trabalhado 3 minutos, ali 3, 5 minutos o máximo ali, sem recursos externos, então assim, ela não tem recursos como, por exemplo, uma música de fundo, um uso de imagens ou recursos tecnológicos, então, na verdade, é só a voz mesmo da pessoa ali, a expressão, né? Pode fazer até a expressão corporal. O júri popular, que é as pessoas, né, que fazem toda ali a questão da avaliação, e as fases, né, classificatória, semifinal e final. Princípios da voz a ideias, sentimentos e visões de mundo, espaço para expressão livre e democrática. Então, quando a gente vê aqui na questão do princípio, isso entra muito no contexto da sociologia, né? Dar e entender a visão de mundo, que sem dúvida é o papel, né, do sociólogo, né? Compreender o mundo que está ali acerca dele. E também nós, como professor de sociologia, é um ponto de, vamos dizer assim, de caminho que nós fazemos que os alunos trilhem, né? Entender o mundo que eles estão inseridos, compreender a realidade que eles vivem, a sociedade, a importância deles ser pessoas críticas, né? Que critiquem, né, o governo, a política, lutem pelos seus direitos, cumpram os seus deveres. Então, tem todo esse ponto, né? E ali a expressão livre, né? A liberdade, poder ter a manifestação, que sem dúvida é aquilo mais valioso que nós temos que ter na sociedade, né? Não ser calados, né? Pelo aquilo que nós queremos manifestar. E a questão democrática. Então, esse é um dos pontos do Slam Poesia, que aí retrata muito e relaciona com a sociologia. O foco na mensagem, né? Qual que é o foco principal? Poesias abordam temas do cotidiano, vivências pessoais e reflexões sobre o mundo que as pessoas estão inseridas. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo, né, de poema ali, característico, potencialidades pedagógicas, oralidade e performance, a direção da vida ali. Esse é de um aluno chamado Kaique Júlio Gonçalves, da Escola Carlos de Andrade, Resina. Então, ele fez um poema ali. Às vezes, nós paramos na vida e nos perguntamos o que eu faço agora. Alguns falam, fuja, corra das suas questões problemáticas, mas a verdade é que quando mais corremos, mais problemas acumulamos. Vai chegar uma hora na vida em que vamos cair feio. Só nesse momento que começamos a pensar direito. Me explique por que só pensamos à beira da morte. O ser humano é imperfeito. Isso não nego. Mas uma coisa eu digo de cada ação, tem uma reação e a do ser humano vem forte. E quando vier, você não vai poder chorar nem fazer mimimi. Sabe por quê? Porque será tarde demais. Nossos erros serão irreparáveis. É simples, vamos morrer e já passou da hora de você se levantar e agir logo, caso você fique aí parado. O planeta será inóspito. Uma vez um homem muito sábio me disse, o lado bom de chegar ao fundo do poço é que só tem uma direção para seguir. Que ali ele fala, né, para cima. Então esse é um poema de um aluno, né, que ele fez, autoral, chamado Kaique. Se a gente for analisar o poema ali, fala até a questão de talvez sentido de ter ali uma questão de suicídio, pensar numa questão de depressão, mas que não pode ser de desistir da vida, né? Que tem que tentar se reerguer, nunca se desanimar, porque tem que viver a vida da melhor forma possível. Então, como a gente pode estar analisando nesse poema. Aí no poema ele tem oralidade e performance, autoexpressão e autoconfiança, autoria e propósito, no caso ali o poema do aluno, né, uma autoria própria, elaborar e expressar emoções e reflexões complexas, que ali o poema dele nos mostra, e recursos literários, aprimorar a escrita e leitura, linguagem contemporânea, né, e a autenticidade e a valorização da identidade, e diálogo com outros gêneros que também se relacionam ali na questão do poema, e repertório cultural.
Então, aqui tem o slam, é uma performance visual, literária, teatral, uma linguagem que abraça muitas outras, segundo Brena Maria, slammer maranhense, vencedora do slam de cria. Então, a Brena Maria, ela é uma grande, né, vamos dizer assim, praticadora, né, do slam, poesia, até que ela foi campeã, né, num campeonato aí de slam, e ela é uma slammer maranhense ali que cita essa frase. Então, ele tem um multiletramento, o slam poesia ele é escuta, leitura e escrita. Ele também compreende na questão das habilidades e finalidades do uso, dos recursos de linguagens, reconhecer significados explícitos ou implícitos na narratividade, e identificar diferentes formas de tratar e comunicar uma informação. Aqui, por meio da aula, nós podemos aqui, lógico que a gente está falando de slam poesia como uma forma geral, né? Tentando compreender, né, a importância da poesia e como trabalhar a slam poesia com os nossos alunos, e como compreender essa prática também no contexto social. Aqui nós temos a aula de sociologia, aqui agora entra profundamente nossa disciplina. Aqui, se a gente comparar, nós temos a aula 40, não sei se alguém já trabalhou a aula 40 de sociologia, seguindo o RCO, temos uma aula que fala sobre a sociologia brasileira. A formação ali da sociologia brasileira, nessa aula ali, ela fala ali sobre a questão da formação do povo brasileiro, ela vai citar o Gilberto Freire, né, sua obra principal, Casagrande Senzala, vai citar ali o Sérgio Buarque de Holanda, a questão da cordialidade do povo brasileiro, na sua obra principal, Raízes do Brasil, ela vai citar ali o Darcy Ribeiro, a questão da antropologia, o Caio Prado Júnior, então esses grandes aí, autores e sociólogos brasileiros, Florestan Fernandes também, a professora Jamile comentou que já trabalhou essa aula. Então, ela faz assim, um resumo geral sobre a formação do povo brasileiro, né, que formou todo esse processo, a miscigenação, a mistura de raças, que forma aí e nos compreende a diversidade cultural brasileira. Então, a gente pode usar essa aula de uma forma de criar um slam poesia, tá? Professor, que possibilidade você vê na utilização do slam poesia nessa aula? Então, se a gente pegar essa aula aqui, deixa eu abrir aqui esse material de apoio, só um minutinho. Então, a gente pode estar usando aqui como uma ferramenta didática, então, caso alguém tenha interesse, né? Lembrando, pessoal, que todo esse material ele fica disponível lá no Google Sala de Aula. Deixa eu só abrir aqui esse slam poesia para vocês, só um minutinho. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, aqui nós temos um slam poesia, uma proposta já pronta, tá? Então, isso aqui é um modelo, caso vocês queiram usar aí nas aulas de sociologia, fica disponível lá no Classroom. Objetivo, pegar a aula 40, identificar o surgimento e a institucionalização da sociologia no Brasil, compreender o caráter multicultural da sociedade brasileira, baseando-se nos princípios teóricos do país. Ali tem a sensibilização, pode pegar ali o vídeo Pense Grande, de Mel Duarte, conhecendo o evento O que é Slam, apresenta o Slam como um evento cultural, uma ferramenta de expressão, uma linguagem da cultura juvenil, daqui tem um vídeo, né, falando sobre o Slam, que é no caso aquele vídeo que eu passei para vocês aqui no início, anteriormente, explorando o gênero literário, daqui ele vai falar sobre a importância do Slam, como ele tem uma grande comparação com as outras disciplinas. Deixa eu mandar aqui no chat para vocês, caso alguém tiver interesse, você já pode fazer até uma cópia, né, desse material aqui. Deixa eu mandar aqui, eu mandei aí no chat, caso alguém tenha interesse em dar uma visualizada e dar uma analisada melhor. O slam tem batalha e competição, é um momento de encontro onde tudo acontece a partir da poesia, ajuda os alunos a identificar os elementos poéticos presentes no slams, como a linguagem direta, a sonoridade, o ritmo e a conexão com a realidade. Então, aqui ele faz uma breve descrição, né, sobre qual que é o foco principal do slam. Ele tem ali faz um poema ali como modelo para os alunos ver, 38, um episódio com a participação da Milene no ABC, então ali sobre sua trajetória, processo de criação e influência, né, Milene também vai ser uma slam, que vai fazer slam poesia. E aqui tem toda a descrição da produção da escrita, como você pode ali estar fazendo um cenário e fazendo essa aula, construindo ali com a aula 40 sobre a sociologia brasileira, junto com o slam. É uma sequência possível para despertar a escrita, fluxo de escrita, propõe um disparador, que pode ser a partir de questões próprias da aula de sociologia,
como o mito da democracia racial, o homem cordial, do Buarque de Holanda, que eu tinha citado, a questão do patrimonialismo, a exploração colonial, que é um tema muito importante também de trabalhar com os alunos, né? E peço para escreverem sem parar por 5 minutos, sem censura. Exemplo, o início da sociologia brasileira se debruça em conceitos como democracia racial, homem cordial, uma formação marcada pela exploração e pelo privilégio, e assim em diante. Então, aqui ele vai fazendo toda uma breve descrição, né, como a gente pode trabalhar a aula 40 sobre sociologia brasileira, criando ali um tópico ali de slam poesia com os alunos, né? Eles vão criar poesia aí, juntando a esse ponto. Aqui é muito importante essa aula, se a gente parar para pensar, que nos encontros passados nós estávamos falando sobre o que? A inteligência artificial, né? Pegar a música, fazer uma música com os alunos, ou a própria paródia. Até surgiu até, né, um questionamento, e sem dúvida o questionamento é muito importante, e mais nós, né, da sociologia, temos que questionar, né, o nosso contexto social que a gente está inserido, que muitos aqui, né, até o professor Gonçalo, né, tinha comentado, né, isso é legal de trabalhar, é divertido, é engraçado, mas até que ponto isso traz conhecimento para os alunos? Porque a gente está usando, né, uma inteligência artificial. Aqui no Slam Poesia, o legal disso é que a gente não usa a inteligência artificial. Lógico que tem que passar isso para os alunos, senão eles vão, né, criar um poema ali usando a inteligência artificial. Mas o ideal do Slam Poesia é criar um poema, né, a partir do próprio conhecimento, ou seja, a partir de si mesmo, sem nenhum uso de recursos. Tá? Então, a forma é expressar aquilo que realmente a pessoa pensa ali no momento. Como, por exemplo, a gente viu ali nos vídeos, né? No vídeo ali que eu passei para vocês anteriormente, tá? E aí ele vai fazendo uma descrição, né? O destaque, a criação de microcartas, com as palavras destacadas, orienta-se a escrever pequenos trechos de 4 a 5 linhas, né? Os versos do poema. E aí ele vai fazendo, tem que ir à batalha, cria um ambiente de apresentação e compartilhamento, onde os alunos possam recitar os seus slams. É importante também trabalhar slam poesia com os alunos, lógico, com alunos que gostam de falar, gostam de se expressar. Se a gente for trabalhar esse tema com alunos que não têm muito foco aqueles alunos mais aquietados, não vai ter muito assim. Porém, também, se o aluno não gosta muito de falar, mas gosta de ler, talvez também seja o momento dele se expressar, né? Através ali do slam poesia. Então, esse é um roteiro aí, como vocês podem estar vendo aí, de como a gente pode estar trabalhando o slam poesia na aula de sociologia. Aqui a gente pegou a aula 40 como modelo, mas vocês podem estar usando em outras aulas de sociologia que vocês usam, né, no dia a dia de vocês na sala de aula, tá? Deixa eu fechar aqui de novo. Parar meu compartilhamento. Professor? Oi. É uma pergunta que não tem muito a ver com isso, mas faltam mais quantas reuniões para a gente terminar? Falta, depois dessa reunião, professora Jamile, falta mais 2. Ah, sim, é que eu fiquei em dúvida. E o relato a gente tem que estar colocando até depois de amanhã, isso, né? Isso, o relato, a entrega dele, eu ia falar um pouquinho sobre ele mais no final. O relato, a entrega dele é para sexta-feira agora, 14 do 11, no caso, né? Tá bom. Só que as apresentações daí vai ficar para a reunião 10. Mas caso aqui eles não consigam finalizar, ele pode ir entregando, né? Peço que vocês, principalmente, entreguem até a última reunião, né? Que é na semana do dia... De nada, professor. Do dia 28 é na sexta-feira, que é, na verdade, o último dia de reunião dos formadores, só que nós temos na quarta. 28, 26, né? A última reunião nossa vai ser no dia 26 do 11 de novembro. Semana que vem nós temos feriados, mas vocês não serão contemplados, no caso referente aos formadores. Então, o pessoal de quinta-feira não terá encontro. Mas vocês tiveram... Na verdade, vocês foram contemplados com uma reunião, né? A reunião... Do dia 15, né? Isso, do Café Sociológico, exatamente. Que eu deixei disponível para vocês o slide dessa reunião, caso alguém quisesse dar uma olhada e até, né, usar como uma aplicação e no relato de implementação. Mas temos aí mais 2 reuniões, tá? Então, não desistam, tá? Estamos chegando ao final aí, que bom tê-los aí, né, com a gente. Não desistam, porque é importante tê-los aí. E já estamos no final, então dá para desanimar nessa altura do campeonato, tá? Então, esse é um modelo da aulinha 40 que eu passei para vocês. Agora, em ação, cursista, vamos conhecer através da vivência uma pequena sequência de técnicas da escrita criativa. Tá? Então, vocês vão poder pegar uma caneta e papel,
e depois, se quiserem escrever, ou pode escrever direto para o material de apoio de vocês, tá? Então, aqui é uma forma de vocês estarem se dedicando nessa escrita. Deixa eu mostrar aqui o material onde terá essa atividade para vocês. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Então, aqui ele tem uns pontos, né, sobre também, dando continuidade sobre o slam poesia, né, disparador da escrita, o início da sociologia brasileira, se debruça em conceitos como democracia racial, homem cordial e uma formação marcada pela exploração e pelo privilégio, né, a partir do tema registro num fluxo contínuo. Então, aqui ele está pedindo para que vocês usem a aula 40, que é essa aula que eu comentei aqui para vocês, tá? Que eu posso estar passando também, acredito que quem tem sociologia daí pode estar até olhando no RSO, mas eu vou estar aqui passando para vocês o link para você estar entrando. Daí das palavras destacadas, escreva um bilhete poético de 3 a 6 linhas, você terá 5 minutos para escrever, mas mais um tempo depois para estar formulando. Agora você terá 2 minutos para destacar. Então aqui, cursistas, como foi sua experiência? Transcreva seu bilhete poético para nosso material de apoio. Então, aqui depois você vai estar falando sobre como foi a experiência, tá? Daí vocês vão estar fazendo um poema pegando a aula 40, tá certo? Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a aula 40, que é a aula sobre sociologia brasileira, e vão criar um poema sobre esse tema dessa aula, ok? Então, vocês têm que versar um poema que fale e retrate ali o que essa aula está falando, sobre a questão da cordialidade, da formação do povo brasileiro. Como é um tema muito diversificado, que dá para a gente falar muita coisa, que a gente está envolvendo ali toda a formação, né, e a cultura, né, do povo brasileiro, dá para a gente versar ali um poema bem construtivo. Peço carinhosamente que vocês não usem IA, tá? Então, dessa vez eu peço que vocês sejam poetas raiz mesmo, tá? Escrevam com suas próprias palavras. Não precisa escrever muito, pode ser 1 ou 2 estrofes, mas desde que o seu poema verse ali o que a aula 40 está nos passando ali sobre sociologia brasileira, tá? Aqui, deixa eu abrir aqui para vocês aqui. Opa. Então, aqui tem o contexto. Eu não sei, a gente vai fazer em grupo? Isso, É porque eu só consegui firmar na aula no celular. Eu tô no Note, mas se eu coloco no Note, cai. Cai. Daí em grupo daí fica melhor. Entreguei lá o portfólio. Maravilha, Ana. Obrigado. Então, daqui ele tem toda a descrição que eu acabei de falar para vocês, então, né? E aqui vocês, cada grupo vai colocar o nome dos cursistas aqui em cima, né? Por exemplo, pegar aqui, vou colocar aqui, cursistas, professor Elvis, e assim vai, né? E aí, vamos dizer que o primeiro aqui, quem vai ficar na sala principal, tá? Então, no caso, o grupo 1. E aí, aqui, o grupo 2, assim vai. Então, aqui vocês vão registrar aqui o seu bilhete poético. Então, depois que vocês fazerem o poema, vocês vão registrar ele aqui, tá? Esse material aqui de apoio da aula. E aí, em seguida, depois que vocês fizerem essa atividade, vocês vão compartilhar, tá? Então, o foco na partilha do fragmento da sua escrita que se tornou um bilhete poético. Então, aí cada grupo vai poder apresentar aí. Alguém fala, levanta a mão e aí vai falando ali o seu poema que vocês fizeram. Então, cita o seu poema, faz uma declamação. Quem aí tem a voz, né, assim, faz uma declamação, pode usar ali o sentido do slam poesia, que o slam poesia, o poema, ele é um poema impactante, se você for notar a forma que se expressa, ele é uma forma como se estivesse ali realmente tendo uma expressão corporal, né? Então, aí vocês incorporam aí o Drummond de Andrade, a Clarice Lispector, o Bukowski, o Mayakovsky, né, esses grandes poetas, o Manuel Bandeira, então Paulo Liminski, né, o Chan, que vejo que é um degustador aí dos poemas do Liminski, aí vocês incorporam esses grandes poetas e aí fazem a citação do poema de vocês de acordo com a aula 40, ok? Então, é uma forma da gente trabalhar a poesia nas aulas de sociologia. Então, mostrar como é possível trabalhar o poema também nas aulas de sociologia, ok? Deixa eu mandar para vocês aqui o link dessa
dessa atividade? Eu acabei de mandar, agora eu vou dividir aqui. As salas temáticas. Vai dar 3 grupos. Eu criei aqui as salas, daí vai convite para vocês entrar nelas, por gentileza. Deixa eu só atualizar aqui o tempo. Eu vou passando nas salas, a gente vai tirando as dúvidas que forem surgindo. Deixa eu pegar aqui a aula 40. Eu não compartilhei aqui a aula 40. Aqui na sala principal ficou o grupo dinâmico, né? Os de sempre, né? A professora Fabiana, a professora Elvis, o professor Chan e o professor Albino e a professora Jamília. Acho que caiu a Meet dela. Aí eu compartilhei para vocês aí o link da atividade e a aula 40, tá? Acabei de compartilhar. Deixa eu parar meu compartilhamento da tela. Não sei quem vai apresentar a tela para vocês. Aí fique à vontade, tá, pessoal? Qualquer dúvida é só chamar. Eu vou lá no outro grupo mandar o link da aula 40 para eles. Quem gostaria de compartilhar, professores e professora? Eu tô no celular e tá meio complicadinho. Se vocês conseguirem compartilhar, é melhor. Professor Elvis? Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um momentinho. O que eu entendi, parece que cada um escreve um pouquinho ou nós escrevemos um só todos juntos? Eu acho que nós temos que compor em grupo, né, professor? Tipo assim, coletivo, né? Mas nós já tinha feito uma atividade dias atrás com essa aula 40 aí. Eu acho que foi a aula 33, né? Deixa eu só... Sociologia no Brasil, fala do Gilberto Freire, do Caio Prado, Sérgio Buarque, de novo. Que na Antropologia do Brasil apareceu, né? Menos o... Vimos na aula de Antropologia Brasileira um pouco sobre a identidade nacional. Esse era o debate, né? Agora nós vamos falar sobre miscigenação, democracia racional, patrimonialismo e homem cordial. São as palavras-chave, né? Mito da democracia racial, homem cordial, patrimonialismo e sentido da colonização. Atividade, nananã. Então, pelo jeito, nós temos que trabalhar com... Podemos trabalhar a partir desses eixos aí, né? Selecione a janela, deixa eu ver.
Homem cordial. Qual tela que está aparecendo aí para vocês? Nenhuma. Nenhuma, professor? Deixa eu ver onde que é que tá. Você está compartilhando o Firefox. Isso é... Agora aparece aqui para nós, né? E quando você abre, professor Elvis, quando você abre, ele abre mais uma janela. Quando você, daí tem que compartilhar a janela que abriu. Eu estava fazendo errado, porque eu tentava compartilhar e não tinha reparado que ele tinha aberto uma outra janela. Então eu clico lá onde tem compartilhar tela, né? Uhum. O meu aparece compartilhar tela aí, daí iniciando. Vai aparecer... Aí em cima aparece assim, ó, permitir que o Meet Google veja sua tela. É o que apareceu aqui. Daí aparece o nome da janela, cópia de sociologia. Essa aqui não aparece. Aparece aqui a Meet, seleção, tela inteira. Vamos ver tela inteira. Agora a tela inteira, deixa eu ver. Permitir. Acho que ele vai... Olha, ele está mostrando nós aqui, né? Aonde que eu vou ver? Agora você clica em cópia, professor. Cópia, né? Isso, aí vai. Aí você colocou na guia para todo mundo, né? No caso, uma guia geral dela. Ele vai apresentando de tópicos em tópicos, né? Cópia de sociologia? Isso. Apareceu? Apareceu. Mas aí tem um outro jeito para que eu entrei, tem uma outra forma aqui, professor, para você, eu fui falar, você para de compartilhar novamente. Parar, tá. Aí você clica em compartilhar novamente, daí você vai clicar, vai aparecer 3 tipos de compartilhamento: guia, janela e tela inteira. Você vai em guia e clica daí só no que você quer compartilhar, no caso, só nesse material de apoio, né, que é a atividade. Deixa eu ver aqui. Então, a hora que eu cliquei... Então, a hora que eu cliquei, apareceu assim, ó, permitir que a meetgoogle.com veja a sua tela. Isso, Aí tem você vai estar apresentando para os demais. Aí aparece assim, selecionar janela ou tela. Aí a hora que eu clico, aparece assim, Meet e depois tela inteira. Aparece só essas duas opções. Não é tela inteira, é Meet do lado. Daí você clica em Meet, daí você escolhe qual apresentação que você quer apresentar e daí você apresenta ela. No caso, que seria a cópia de sociologia, né? Apoio 1, Meet. que é... Isso. Desculpa, pessoal. Aí eu cliquei, apareceu permitir. Tá, vamos ver. Acho que ele vai voltar no mesmo lugar, eu não... Quer ver? Olha lá, foi no mesmo. Ele está apresentando... Mostrar minha tela mesmo assim? Uma guia toda, né? Alguma coisa que não tá. Mas assim dá para apresentar, daí você clica na cópia, né? No caso, cópia aqui, né? No material. Isso, daí vai aparecer para os demais. Aqui, né? Isso. Apareceu. Tá, e aí aqui cursista, registre aqui seu bilhete poético. Vamos ver. Isso, eu coloquei Elvis ali, só de modelo. Já deu certo. Vou colocar o nome dos demais. Professor Chan. Depois professor Albino. Aqui. Vou aumentar aqui, ó. Professora Fabiana. FGJ. Não sei se a professora Jamília estava com a gente também. Jamília?
Não Será sei. que ela está no outro grupo? Então, começamos por onde? Homem cordial? Acho que é o mais fácil, né, professores e professora? O homem cordial, o que vocês acham? E essa é a palavra-chave. A gente tem que colocar a palavra-chave, é que eu não li direito. É isso, né? Essa é a palavra-chave. Estou sugerindo, né? Nós temos que fazer um bilhete de quantas linhas, mais ou menos? 3, 6 linhas. Ah, não, é que são várias palavras, né? Das palavras, agora você... Quer dizer, vai ter que 5 a incluir todas 10. as palavras-chave. Então, é o homem cordial, é o mito da democracia racial, deixa mais. Onde que está a aula agora? Aqui. Patrimonialismo. Tem que ter essas palavras, professor Chan? Tem que ter essas palavras. 5 no mínimo, né? Aqui. Bom, patrimonialismo, né? Então, a outra é homem cordial. Homem cordial, sentido da colonização. Sentido da colonização. Vai dar 3, né? Vai faltar mais 2. Não, deu 4, né? Patrimonialismo, homem cordial, sentindo, como é que é? Sentido da colonização e o mito da democracia racial. O mito que eu não tinha notado. O mito da democracia racial. Essas são as questões ali chave da aula 40, né? Dá para trabalhar com essas aí, né? Agora tem que escrever um bilhete. É verdade esse bilhete. Que nem Os alunos colocam, né? É verdade esse bilhete. Não vai ter aula amanhã, né? Então, nessa questão da democracia racial, ainda não acontece hoje. Naquela época já se falava que as oportunidades eram iguais, só que não eram aproveitadas. O negro, principalmente, ele é aquela coisa assim que ele não tinha vontade. E se for olhar o racismo, o preconceito ainda continua acontecendo por causa dessa visão negativa que foi passado lá no passado e que vem até hoje. Pessoas que acabam reproduzindo no dia a dia esse preconceito. Daí, como colocar numa poesia é outra história. Eu vou tentar escrever, ó. Falaram para nós, isso que o professor Albino falou. Falaram para nós que éramos iguais, mas sem vontade e preguiçosos. Três pontinhos. Tal a democracia racial e que os povos
viviam em harmonia. Não sei aonde entra, mas todo dia. Vamos fazer rimado o negócio. Então, a democracia racial que vivíamos. Não era real? É racial, né? Então, tal democracia racial que vivíamos não era real. Tal a democracia racial que vivíamos nos explorava e castigava na real. Ficou bom, mano. Depois veio o homem cordial. Isso. Que somos afetivos e não racionais. Será que minha emoção é sem razão? Olha, já deu um negocinho. Já tá. Falaram para nós que éramos iguais, mas sem vontade e preguiçosos. Tal a democracia racial que vivíamos. Nos explorava e castigava na real. Depois veio o homem cordial. Diz que somos afetivos e não racionais. Será que minha emoção é sem razão? Interrogação, né? Sem razão, Aí, ó, conseguimos alguma coisinha. Agora eu sei. Ficou bom, professor. Agora tentativa. Ficou tranquilo, hein? Agora tem que usar a palavra sentido da colonização, né? E o último que faltou. O que é que fazer? Bom, patrimonialismo, né? Também. Acho que nós já voltamos, né? Tá todo mundo aqui, eu não tinha visto. Estava escrevendo lá e não viu. Mas daí dá para escrever lá. Será que minha emoção é sem razão? Depois me falaram que vivia na terra daquele que domina. Quem sou eu? Objeto ou cidadania? E daí dá para ir incorporando, né? Colonizados nós fomos. Eu sei quem é o dono da terra, mas sei quem trabalha. Sol a pino na mesma terra. É ele que trabalha, né? O outro é o dono, né? Dá para ir incrementando. Por enquanto, as palavras que conseguiu encaixar homem cordial, né? Depois democracia racial. Democracia racial. Faltou sentido da colonização e patrimonialismo. Né? O professor Giselito mandou no WhatsApp, não sei se vocês viram, que a internet, a luz dele caiu lá. É para a gente apresentar entre nós mesmos. Sim. Bom, professora Fabiana agora é responsável pelos nossos formadores. Já está eleita por convocação.
Professores, eu peço, por favor, esse arquivo, dá para postar aqui no chat, que nós fizemos lá o nosso, esquecemos de preencher aí no arquivo. Vou tentar acessar aqui, não tô. Tá travando meu. Parece que o professor Elvis travou também, né? Travou. Não, acho que sou eu. A internet não está muito boa também, sabe? Esse link dessa apresentação que vocês estavam preenchendo, dá para postar aqui no chat? É que nós nos reunimos lá e esquecemos de preencher. Na verdade, acho que só o professor Gonçalo que está no computador do nosso grupo, eu no celular não consigo, na verdade. Isso aqui já está postado. Eu só não vou lembrar o nome de todos os professores que estão. Não, essa é da aula, né? Eu falo esse link onde vocês estavam preenchendo. Como é que aonde vocês pegaram esse link para preencher aí? Que vocês estão escrevendo o slam aonde? Eu vou mandar de volta, é o último, tá? Eu estou mandando lá no chat. Pode colocar no chat aqui que a gente já... Eu mandei, na verdade, que o professor tinha mandado, porque daí eu tô no celular também, aí não abri o arquivo, aí por isso eu mandei o da aula. É isso. Eu também não consigo. Mandei, professor Gonçalo. Eu recebi aqui, professor, só estou tentando... colegas, eu mandei, esse é o último. Eu vou postar aqui as nossas... Fizemos 2 poesias. Só que eu não lembro, não. Peraí, deixa eu só postar aqui, depois eu pego um dos professores. Gonçalo, Marta, Moacir, como é que é o nome da professora que caiu a luz lá? Eu não lembro isso. Que é a professora Jamile, não é? Eu não prestei atenção. Acho que a Jamile saiu da internet. Eu acho que é a professora Ana. Então, do nosso grupo era a Jamile, eu acho. Tem alguém com o sobrenome Bragato, que eu não lembro quem. Não sei se está... não, a professora Raeli está aí. Eu vi que alguns colegas saíram da internet. Né? Caiu a internet. Deixa eu colocar para carregar meu computador aqui, que vai daqui a pouco também. Por falta de bateria. O grupo de vocês quer começar? Quer apresentar? Professora, antes de apresentar, para colocar os nomes aqui, deixa eu só... Se você puder ir falando os nomes que nós estávamos lá juntos, eu vou colocando aqui no material. Então, o que eu lembro é você, Márcia... Gonçalo, Márcia... Moacir... Raelen... E eu acho que é a professora Jamile. Espera aí que está travando aqui, ó. Cadê? Então, Gonçalo, Márcia, Moacir, Raelen com 2 L, né? Isso mesmo. E eu acho que é a Jamile, eu não sei a professora que saiu, né? Porque acabou a internet, acabou a luz. Vou colocar aqui Jamile. Eu acho que é Jamile. Tá. Olá, pessoal. Estão me ouvindo?
Aí o professor voltou. Sim. Estamos. Sim. Diz, Olá, pessoal, diz estão me professor ouvindo? Celito que na teoria política não tem vazio de Então, poder, pessoal, viu? caiu minha luz aqui. Eu tive que Você fazer, caiu e não... rotear aqui pelo Sua meu ausência, a celular. Fabiana tomou o poder aí, professor. Ah. Então. Não tem vazio de poder, diz a teoria política. A professora Fabiana já está dominando o processo. Né? Então, não, é que a professora Fabiana ela pessoal, viu o primeiro recado e avisou a gente que tinha dado problema. Olha aí, que bom. Então, eu estou sem luz aqui, acabou. Ah, que bom. Que bom, então. Então, acabou a luz aqui na minha cidade, então peço a compreensão de vocês. E se cair de novo, eu estou nos dados novos, então não estou com a câmera ligada, senão vai ficar bem ruim. E acho que até está difícil de estar me ouvindo, porque a internet está bem ruim. Caiu tudo, caiu a luz, o sinal de internet, os móveis. Aí eu só peço que vocês apresentem entre vocês, né, o poema, e citem, e aí só aguardar o tempo aí de mais uns minutos, aí vocês podem até sair da reunião 20h15, tá? Aí daí, quando todo mundo sair, ela para automaticamente, tá bom? Porque tá bem ruim aqui o sinal meu, tá? Ainda bem que eu consegui entrar para só dar o aviso para vocês. Tranquilo? Então, se o grupo do professor Elvis quiser já fazer sua apresentação do poema, professor, fazendo favor. O professor Jocelito caiu, deu novo, acho. É só para ler, né, professor Chan? Para declamar, professor. Agora nós vamos exigir, tudo agora. Né? Performance. E vale 10. Tem que ter performance, gente. Então vamos lá, então. Eu vou declamar, então, né? Falaram para nós que éramos iguais, mas sem vontade e preguiçosos. Tal a democracia racial que vivíamos, nos explorava e castigava na real. Depois veio o homem cordial, diz que somos afetivos e não racionais. Será que minha emoção é sem razão? Muito bom. Olha, próximo, né? Deixa eu ver. Professora Márcia quer ler a... A professora Márcia fez uma, eu fiz outra, nós fizemos todos juntos. A professora Márcia quer ler a dela, professora? Tem certeza, professor? Vamos deixar a sua, só que tá mais bonita, Não, vai. A inspiração foi sua e sem IA ainda. Então, inteligência natural, não é inteligência artificial. Na verdade, eu pensei na sociologia, a chegada da sociologia no Brasil, né? Então, eu escrevi assim, ó. Porque a sociologia chegou no Brasil e ela não pede licença, ela chuta a porta da Casa Grande e bota o dedo na tua crença. Ela não veio para festa, ela veio para acabar com ela, para mostrar que o chão da sala está manchado com o sangue da senzala. Muito bem, professora. Professora, aproveita a inspiração, leia a outra aí, você declamou muito bem. Solta a sua inspiração, professora. É que eu não tenho a outra aqui, professor. Não tem? Então, eu escrevi aqui, a sua está no chat, né? Daí eu não tenho ela aqui. Essa aí foi forte, hein? Nossa, fez o papel do exame mesmo, né? Inspiração mesmo, inspiração natural. Como dizem os sambistas aí, veio pronta, né? Letra, harmonia e melodia. Mas o professor Gonçalo não precisa nem performance, com a voz dele já impacta já. A voz ajuda, professor. Vamos lá, então. Brasil, povo mestiço, mestiçagem, miscigenação, harmonia, violência,
escravidão, cordialidade, privilégios, desigualdades. Povo brasileiro. Hibridismo violento e feliz. Feliz, mas violento. Povo brasileiro, povo brasileiro, povo brasileiro. Palmas para mim. É isso que os nossos estudantes deveriam fazer, né? Sem a IA, né? Fazer esse esforço, né? Sem IA, professor. Isso aí, depois do dia corrido, semana complicada, né? Imagina se está com tempo e inspiração mesmo. Dava daí para a gente fazer como é? Um slam de verdade. É verdade, é a apresentação. Ó, já deu uma ideia, hein? Slam dos educadores. Estamos com os uma competição, né? O slam é competição. Abrir inscrição para os alunos participarem, apenas limitado em 40 inscrições. Ou seja, teremos umas 8, 9 inscrições, já é ótimo. Eu não sou de usar arte em aula, não, já usei mais música, né? Mas eu me lembro, no contexto de quando começou essa ascensão da direita mais radical, uma turma muito boa, falando sobre filosofia política, e virou uma discussão danada, a questão religiosa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma estudada na tragédia Antígona, de Sófocles. E aí falei, vamos discutir bastante. Discutimos quase um mês, essa diferença entre o poder de Deus e o poder da sociedade, poder civil, né? Foi uma experiência interessante, mas foi a única que eu me lembro, assim, na minha parte, né, a utilização da arte de forma pedagógica. Eu já tive muita vontade de usar o slam. Quando assim que surgiu, eu acompanhava bastante o Slam Resistência, que é um grupo de São Paulo, quando tinha mais tempo, né? Mas aí também acabou porque eu acho assim que precisa ter um preparo todo, assim, não é chegar e vamos fazer e vamos para a batalha, tem que ter todo eu acho que tem que ter todo um ambiente para fazer fluir, assim, para deixar os estudantes realmente fazerem a crítica de maneira, né, mais criativa. Então, e cada vez o nosso currículo está cada vez pior, né? Então, está ficando cada vez mais difícil usar esse tipo de estratégia, eu acho, né? Agora, não sei se vocês viram o que está saindo já, a grade, né? De alguns cursos técnicos. Eu não vi. Você viu alguma coisa? De alguns cursos técnicos, né? E está pior, né? Porque os cursos técnicos, daí eles só têm a sociologia no segundo ano, né? Do ensino médio, ninguém ainda teve alguma informação? Eu vi uma grade do curso de edificações, do técnico de edificações, que daí isso não tem no primeiro ano, nem filosofia, nem sociologia, aí tem no segundo ano, e daí no terceiro ano não tem, porque daí tem aquele, como é que o Joselito falou, que é aquele projeto integrador lá, que daí não tem mais os itinerários, né? Então, a gente tinha pelo menos o governo e cidadania no terceiro ano, agora não vai ter mais. Né? Então, eu acho que vai ficar pior para nós. Eu não tinha e não tenho ainda muitas esperanças, não. A característica do governo é essa, né? A gente já está experimentando já há alguns anos, né? Então, tem essa conversa que nós fomos ouvidos, que nós participamos, depois vem o processo já tratorado, pronto, acabado e pronto. Bem isso. Tem muitas esperanças, não. Vamos esperar para ver como é que vai ser. Porque tem o problema da carga horária, né? Pois então, esse que é o problema, né? Pelo jeito, ao invés de melhorar, vai piorar. Eu não tenho experiência, não tenho esperanças, não. Na verdade, o governo, o governo do Paraná, na Secretaria Estadual de Educação, ele implementou uma forma muito sofisticada, né, de controle. Muito sofisticada. Essa história de pontuar
em relação à participação dos cursos, não apresentar atestado, isso é colocar você na estrutura da classificação acima ou abaixo, isso desmobilizou completamente. Completamente, verdade. Muito. A minha única esperança, e bem remota, é a eleição para o governador. Minha também. Espero aí que as coisas mudam, né? Pega um secretário de educação aí, sei lá, não sei. Mas também é remota, né? A política muda muito rapidamente, né? Vamos esperar para ver. Circunstâncias aí do cenário nacional é que vai dizer se o governador vai ter condições ou não de viabilizar a sua candidatura, né? Se não viabilizar a sua candidatura, ele tem que sair candidato, provavelmente, a Senado, mas vai ter que sair do cargo, né? Saindo do cargo, aí precisa ver quem serão os outros candidatos a senadores, né? Mas a probabilidade de ser eleito senador é muito maior do que ser eleito a presidente da República. Ah, sim. Agora, imaginemos o nosso, que foi o pior dos cenários, né? Conforme o governo nacional ganha a eleição para o ano que vem, o Feder, ministro da Educação. Aí fudeu. A coisa só piora. Os amigos que são professores lá em São Paulo, quando falei, pode ficar com ele aí, deixou só o aprendiz aqui. Pode ficar com ele aí. Agora, se for para o cenário nacional... Aí se prepare, porque vai ser, se está ruim, piora muito. Esse controle burocrático, ele é muito eficaz, muito sofisticado. Normalmente muda os governos, mas eles acabam mantendo as políticas, né? Isso que é o pior, né? Então, essa da educação, conforme o governo, por exemplo, do Paraná, que ganhar a eleição no ano que vem, vamos, ao meu olhar, né? Estou expressando ao meu olhar, respeito todos os demais. É lógico, não tenho tanta esperança pelas últimas eleições, pelas últimas votações. As circunstâncias políticas, elas têm um cenário muito claro aqui na região sul, aqui no Paraná. Mas vamos a uma hipótese política, a gente nunca sabe. Por isso que ela é muito interessante, que ganhe um candidato de uma linha ideológica opositora a essa. Então, aí nós podemos ter, sim, mudança na secretaria e de olhar pedagógico, né? Porque o olhar ideológico, ele é de uma perspectiva, como é que eu vou dizer, para não soar ofensiva, nem empresarial, né? É uma perspectiva, esse discurso de inovação, eficácia, eficiência, produtividade, isso qualquer um que trabalhou numa empresa razoável, média para grande, já escutou bastante. Então, a lógica da educação como produto pronto e acabado de forma inovadora, eficaz, produtiva, aquilo que a gente vê em sala de aula não funciona. Ela não funciona. Pedagogicamente, não. Mas a publicidade é muito boa, o discurso é muito bom, né? E a sociedade, de uma forma geral, ela não entende o que ocorre nas escolas. Então, é perda de tempo a gente ficar conversando com quem não quer conversar. Então, quando amigos me perguntam, Gonçalo, mas a educação está melhor, os indicadores são ótimos. Os indicadores mentem. Quem gosta de entender pesquisa, vai verificar lá o método, conforme são esses indicadores produzidos, esses indicadores de aprovação somos nós que produzimos, né, e de uma forma muito eficaz, porque o discurso ele é implícito, quando não ele é explícito, e um dos indicadores do SAEB é a aprovação. E aprovação não quer dizer aprendizado, quer dizer aprovação de pontuação de números, que são produzidos por nós mesmos, né? Sim. Então, indicadores mentem. Como é que você sabe se seu filho, sua filha está ou não aprendendo? Converse com ele, né? Faça perguntas, fala para ele escrever um texto, fala para ler um texto, fala para ele interpretar esse texto. Há muita dificuldade, além, é lógico, todo o contexto do pós-pandemia, né? Você pega uma geração de alunos com mais dificuldades mesmo, que isso já era esperado, né? E aí essas circunstâncias burocráticas que fazem com que a gente exerça um rigor mínimo, né? Então, o rigor ele é muito baixo. A régua pedagógica ela desceu demais, né? E
que eu vejo assim nas escolas que eu frequento, na escola que eu frequento, é que eu acho que é o pior, né? Quando o professor fala, para mim deu, vamos resolver isso aqui, não vou ficar aí perdendo tempo em conselho de classe, isso é o pior. Né? Você pega aluno aprovado lá em língua portuguesa, aprovado em matemática, e não sabe ler, não sabe escrever. Aí você vai ficar brigando com o professor, vai ficar se constrangendo, sendo constrangedor, né? Bem complicado mesmo, é bem isso. Ele tem que entender, né? Do nosso estudo entender essa circunstância, né? A gente tem que entender. É verdade. Professores, acho que deu o nosso horário, que nós temos que fazer, só nos despedir, é isso? É isso. Eu ficaria mais um bom tempo ouvindo vocês falar, gente. No Formadores, no Formadores de Sociologia eu me encontro. Porque, tipo assim, eu sendo o meu primeiro ano de sala de aula, eu tava bem com medo, assim, de entrar, sabe, no Formadores. Pensei assim, mas, tipo assim, eu vou chegar lá com um monte de gente experiente, eu vou chegar lá e falar assim, nossa, ela não sabe nada. Mas é um aprendizado e tanto, assim, por isso que eu digo que eu gosto muito de ouvir vocês falar, assim. Mas a educação precisa da sua juventude. Professora, nós daqui a pouco estamos parando, né? Eu já me preparei para a aposentadoria, então eu acho que já fiz a minha parte. Quando eu dou uma boa aula, os alunos ficam assim, de vez em quando encantados, eu falo, já fui bom nisso, hein? Vocês estão pegando a minha decadência. Eu queria fazer eles gostarem de sociologia como eu gostava na época que eu estudava. Não, mas você vai pegar o seu jeito, você vai desenvolver o seu jeito. Você vai pegar, vai se sentir seguro, vai se sentir confortável no seu jeito. Quando a gente começa, a gente também fica ali sem saber exatamente o que fazer. Eu comecei O bom dos professores jovens é que eles são a resistência. Sim, nós vamos entrando no esquema, nós vamos entrando no ritmo, no sistema, o sistema vai engolindo a gente vai... Os jovens estão aí para bancar a resistência. Mas eu falo, quando me cutucam, eu falo, olha, eu sou ruim, eu estou aqui, eu aguento, só não me cutuca, o selvagem está dentro de mim, ele só está reprimido. Mas não cutuca que ele solta novamente. É isso aí. Gente. É isso, né, gente? Então tá. Tchau. Descanso, bom final de semana. Boa noite. Até semana que vem.